E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao meu canal, galera. Estamos aqui hoje para falar desse lançamento que está vindo muito forte no Brasil. A Galápagos parece estar investindo aí muito esforço para trazer a franquia do Marvel United, trazendo aí já 2 caixas base e um total aí de 3 expansões, tá galera? Hoje o meu objetivo é fazer uma análise do Marvel United, das suas caixas base aí, e num vídeo futuro vou falar um pouquinho mais de qual dessas caixas escolher para começar, se você só pode adquirir uma delas, e qual expansões também começar aí da linha do Marvel United, trazendo aí para vocês da forma mais transparente possível a minha opinião sobre essa linha que chegando aqui no Brasil. Antes de começar a nossa análise do Marvel United, eu quero dizer para você que ainda não conhece o canal que seja muito bem-vindo. Nós falamos aqui de board games no geral, tá pessoal? Trazemos vídeo de regras, análises, gameplay, sempre focado aí na maior transparência possível, trazendo a nossa humilde opinião a respeito dos jogos aqui que nós adquirimos. Então, se você gosta desse universo ou tá chegando agora, esse é o lugar certo para você. Se inscreve no canal, se curtiu o vídeo já deixa aquele like para dar uma fortalecida. E também quero falar para vocês sobre o nosso programa de doação, tá galera? A Matilha aqui não é financiada por nenhuma editora de board games, então todos os nossos jogos são jogos que compramos e trazemos aí para vocês a análise com a maior sinceridade possível que nós podemos fazer. Enquanto ainda não temos esse tipo de apoio, nós contamos com a ajuda de cada um de vocês que ajudam o nosso canal a crescer. Então você tem a opção aí de fazer uma doação na barrinha onde você deixa o like aí. Você pode fazer uma doação de qualquer valor, o valor que tiver no seu coração, para você dar aquela força aqui para a gente poder continuar produzindo conteúdo para vocês. Desde já eu agradeço e um abraço bem apertado para cada um de vocês. Agora vamos lá falar um pouquinho a respeito do que é o Marvel United, tá pessoal? É um jogo que, como eu disse, aí chegou no Brasil muito forte pela Galápagos Jogos. A Galápagos mostrou que veio mesmo para apoiar esse jogo, trazendo aí não só 2 caixas bases, como também já 3 expansões. O que é algo muito positivo para nós como jogadores, né? Ter um jogo aí da forma mais completa possível, podendo adquirir aí não só a caixa base, mas também as suas expansões. Marvel United é um jogo onde você vai jogar de modo cooperativo, tá? Ou seja, todos contra um vilão, e agora com algumas caixas bases como a do X-Men e algumas expansões, você poderá jogar de modo competitivo, todos contra um vilão, onde um jogador controlará um vilão, e também você poderá jogar de modo de times, se você adquirir as expansões aí Golden Team e Blue Team. Mas hoje nós não vamos falar aí acerca das expansões. Então vamos falar um pouquinho de como é que funciona o Marvel United numa visão geral aí para vocês. Marvel United é um jogo de super-heróis onde você e os seus amigos poderão estar assumindo aí o papel de alguns super-heróis do universo Marvel. Para a caixa base aí você vai ter acesso à maioria dos Vingadores, e se você também conseguir adquirir a caixa base dos X-Men, você vai poder expandir aí o seu jogo ou jogar apenas com os X-Men da maneira como você preferir. Em Marvel United, cada jogador vai escolher um herói, e esse herói ele é representado aí, além de pela sua miniatura, por um grupo de cartas, né? E essas cartas vão simbolizar todas as ações que o seu herói pode fazer durante o jogo, onde essas ações aí normalmente são ligadas a algum tipo de símbolo, né? Usando bastante simbologia, onde o seu herói poderá se mover. Seu herói também poderá completar algumas missões aí heróicas que consistem em resgatar civis e também frustrar os planos da trama principal do vilão, e com certeza também os seus heróis poderão aí fazer uso de porrada para estar batendo em alguns bandidos que tem nas localidades e também estar aí dando cabo dos vilões. Em Marvel United, o vilão não pode começar aí tomando porrada. Para que você possa começar a causar dano no vilão,
você precisa completar pelo menos 2 dessas 3 missões que ficam disponíveis aí desde o começo do jogo, sendo elas derrotar capangas, limpar ameaças ou salvar civis. Quando os jogadores conseguem cumprir essas missões, eles vão avançando aqui nessa linha, e quando 2 missões tiverem sido completadas, a partir daí então o vilão se torna vulnerável a dano. Em Marvel United, os jogadores também vão escolher um vilão que vai ter um conjunto de habilidades únicas, e vai ser o vilão quem vai trazer todo o tchan para sua partida, onde cada vilão tem um modo diferente de jogar e um modo diferente de você enfrentá-lo, trazendo aí uma alta rejogabilidade para o jogo. Conforme você ter mais vilões, maior será a rejogabilidade aí do seu jogo em Marvel United. Em Marvel United, os jogadores jogam em uma espécie de linha do tempo, onde eles vão acrescentando as cartas jogadas em forma de uma linha, e a cada 3 ações que os jogadores fizerem, o vilão então compra uma carta do seu deck e vai fazer aí as suas ações de acordo com o que tiver descrito na sua carta. Mas cuidado, porque quando você tiver completado 2 missões aqui, na verdade quando você tiver completado uma missão, o vilão vai passar aí a ficar sob pressão. Dessa forma o vilão passa a jogar mais rápido. A cada 2 turnos dos heróis, o vilão vai jogar uma vez. Dessa forma, os jogadores vão ter o objetivo aí sempre de derrotar o vilão, e o vilão vai ter o objetivo de derrotar os jogadores ou completar aí o seu plano maligno para com a cidade. Marvel United traz várias localidades por onde os heróis e os vilões vão poder se movimentar e dessa forma estar aí realizando as suas ações. Essas localidades também trazem uma rejogabilidade para o jogo. Quanto mais localidades você tiver, maior será a sua rejogabilidade em Marvel United. Bom, galera, vamos começar então a nossa análise do Marvel United, começando aqui pelos pontos positivos desse jogo. Bom, o primeiro ponto positivo que eu quero ressaltar aqui em Marvel United é a cooperação. Bom, a ideia base do Marvel United é que ele seja um jogo cooperativo. Ele tem aí algumas opções para você jogar de modo semi-cooperativo, mas ainda assim sempre haverá a cooperação em qualquer um dos modos desse jogo, seja com o seu próprio time ou seja de todos contra o vilão. E o que eu quero falar sobre cooperativo? Um jogo cooperativo, na minha opinião, ele precisa realmente ter uma interação entre os jogadores na mesa e uma mecânica que amarre essa cooperação. E o Marvel United, na minha opinião, ele faz isso. Por quê? Ele tem um sistema de linha do tempo onde você joga as suas cartas, que cada jogador poderá fazer uso dos símbolos jogados pelo jogador que jogou antes dele, dando aí um sistema de apoio, como se aquele herói estivesse apoiando você neste turno. Isso, com certeza, tematicamente falando, entra aí numa ideia muito boa acerca de cooperação de heróis. Sem contar que isso desperta uma comunicação na mesa, onde muitas vezes você vai falar, não cara, você não tem agora um soco para eu poder matar aquele capanga ali, ou uma estrela para eu poder livrar a gente dessa ameaça, e você acaba começando a conversar com os outros jogadores na mesa, pedindo símbolos, pedindo cartas e habilidades para que você possa resolver o problema naquela jogada. Então esse sistema de linha do tempo, na onde você pode usar a carta do seu último jogador, né, da última pessoa que jogou, para usar os símbolos para te apoiar, na minha opinião foi um ponto muito positivo e encaixou como uma luva na temática aí de heróis, ainda mais para quem está acostumado a assistir, ver aí os X-Men, os Vingadores sempre cooperando para conseguir chegar aí, né, naquela missão e cumprir, derrotar o vilão ou impedir o plano maligno do vilão. Então, ponto positivo aí para Marvel United na cooperação. Segundo ponto positivo aí da linha Marvel United, e vai ficar para ser um jogo acessível. Isso mesmo. Marvel United, ele é um jogo que tem um conjunto de regras simples, fácil, acessível. Com apenas alguns minutos você ensinou toda a mesa como se joga e vocês já estão prontos para isso. Além disso, Marvel United é um jogo de setup rápido, sendo aí uma ótima opção para uma abertura de mesa de um dia de jogatina ou para um fechamento de mesa de um dia de jogatina. Normalmente, Marvel United, ou você vai vencer rápido ou você vai perder rápido, de modo aí que a sua partida vai durar na casa aí de 30 a 40 minutos,
cada partida, o que torna aí uma ótima opção para você jogar várias vezes e também para você inserir pessoas no hobby facilmente, porque normalmente aquelas pessoas que ainda estão começando no hobby não estão acostumadas aí a ficar horas e horas numa mesa no mesmo jogo, então talvez um Marvel United seja a boa pedida para você colocar aqueles seus amigos e amigas que gostam da temática de herói no universo de board game. Outra boa pedida para o Marvel United são as crianças, tá galera? Marvel United, além de ter um conjunto de regras simples no qual as crianças conseguem assimilar e aprender rápido, ele também tem toda essa aparência chibis, né, das miniaturas que são bonequinhos aqui, cabeçudos, estilos do Starcadia, do Arcadia Quest, dessa linha, e essas miniaturas são muito bonitas mesmo e atrativas para as crianças, tornando aí um jogo excelente para você colocar na mesa e jogar também com esse público. Não se engane, tá? Já já eu vou falar acerca do achar que o Marvel United é um jogo fácil e infantil, e na verdade é um outro ponto positivo dele, essa reviravolta que ele consegue trazer. Mas com certeza eu jogo aqui com a minha filha mais nova e a minha versão da caixa base está em inglês e ela consegue jogar perfeitamente aí sem nenhuma dificuldade junto comigo. Então tenho que pontuar positivamente aí para a acessibilidade do Marvel United. Terceiro ponto do Marvel United, e agora fazendo um link aqui com um ponto passado. Marvel United parece bobo, simples, mas ele não é. Exatamente. Como ele tem um conjunto de regras simples e tem aí uma classificação indicativa até baixa, muitas pessoas podem torcer o nariz e achar que o Marvel United é um jogo simples e fácil, quando na verdade não é. Quando você joga algumas partidas, você já percebe que o jogo tem um teor estratégico, sim, na medida. Se você não jogar as suas cartas no momento certo, escolher qual das ameaças dos vilões remover primeiro, qual os locais abrir primeiro, já não sair aí abrindo uma missão logo de cara para deixar o vilão sob pressão muito cedo, você vai perder muito em Marvel United. Não pense que será aquele jogo que você vai pôr na mesa, vai jogar sem nenhum tipo de desafio e simplesmente vai ser aí um jogo que você passeou por ele. Vai exigir aí que todos na mesa tenham uma boa sinergia e dependendo do vilão que você enfrentar, você vai precisar fazer alguns combos com os heróis aí para que você não perca demasiadas vezes aí para o mesmo vilão. Jogando sozinho mesmo contra o Tigre Dente de Sabre da caixa base, eu apanhei muitas e muitas vezes para ele. Precisei fazer aí um certo combo de heróis para conseguir derrotar ele aí na minha partida solo, demonstrando que apesar de acessível, Marvel United passa de longe de ser um jogo bobo e simples. E isso foi um ponto positivo que me surpreendeu, porque quando eu olhei, a minha primeira impressão seria um jogo para criança, simples e sem desafio nenhum. E não foi essa a experiência que Marvel United passou para mim e para minha mesa enquanto nós jogávamos. Último ponto positivo aqui da linha de Marvel United, sem sombra de dúvidas, é um ponto que é muito valorizado aqui no Brasil, né? E o nosso bolso agradece, é o seu baixo custo, tá? O que eu quero dizer acerca disso? O Marvel United ele veio aí num padrão de preço bem abaixo do que os jogos estão acostumados a sair aí. Você vai pagar aí na média, se não falha a minha memória, R$250, acho que de 250 a 300 em uma caixa base, tá? Uma caixa base que vem com miniaturas, tá? Bastante miniaturas de plástico, vem cartas aí, ou seja, não é aí uma caixa vazia que não tem nada dentro, não é? E também, como eu sempre gosto de dizer, você não compra só papel e plástico, tá galera? Você compra a ideia, o jogo. E isso para mim vale mais que qualquer papel e plástico que tenha dentro de uma caixa. E na minha opinião, o preço de Marvel United é justo. É um preço aí que dá sim para você ter um bom divertimento por um custo baixo, falando aí nos padrões dos jogos que nós temos hoje em dia. Mas eu vou ressaltar isso nos pontos negativos, tome muito cuidado,
cuidado, porque ao adquirir Marvel United, você facilmente vai querer as expansões e você vai sentir a necessidade de ter as expansões, o que é algo aí que eu vou abordar já já, agora nos nossos pontos negativos. Ficando aí então como último ponto positivo, o baixo custo do Marvel United, transformando ele num jogo não só acessível na questão de regras, mas também acessível aí na questão de preço para você começar a sua coleção. Vamos agora então falar um pouco dos pontos negativos, porque nem tudo são flores, né, galera? E todo jogo aí tem sim alguma coisinha que acaba não agradando um ou outro, e eu vou falar quais foram aí os pontos que não agradaram a mim e a galera aqui da matilha. Bom, vamos lá para o nosso primeiro ponto negativo de Marvel United. E ele começa aí, na minha opinião, acho que é o ponto negativo mais alto do jogo para mim. Pouca diferença entre os heróis, tá? Não entre os vilões. Os vilões são sensacionais, tá? Cada vilão traz aí um modo completamente diferente de se jogar, e para mim são as meninas dos olhos de Marvel United. Mas os heróis, galera, para mim aí teve um probleminha com eles. E esse probleminha é a diferença entre os heróis. Quando você está jogando com o Capitão América, ou com o Hulk, ou com qualquer que seja o herói, você gosta de sentir a diferença de estar jogando com aquele herói. Em Marvel United, os heróis eles fazem as suas ações através de cartas. E essas cartas aqui, elas têm ações como movimento, ataque e ações heróicas. Se resume a 3 tipos de ações possíveis. E o que mais diferencia um herói do outro é que ele vai ter uma maior quantidade dessas ações no seu deck. Por exemplo, o Capitão América ele terá mais ações aí que são de estrelas, ações heróicas, que ajuda ele a salvar mais civis e frustrar aí as ameaças do vilão, sendo totalmente temático aqui com a ideia do Capitão América. O Hulk, por sua vez, ele vai ter obviamente aí mais cartas de porrada, ou seja, ele vai esmagar mais os jogadores. Mas as suas diferenças param por aí. Se você for parar para pensar na quantidade de heróis que nós temos nesse universo, logo essas características vão se repetir. Por exemplo, o Capitão América, logo ele será como o Ciclope da caixa dos X-Men, que são aí heróis que são líderes e tem mais essa característica de salvar as pessoas e de dar ordens. Então você meio que sente que você está jogando da mesma forma com o Capitão América e com o Ciclope. Eles têm sim algumas cartas que são únicas, tá? Se eu não me engano, vem acho que de 2 a 3 dessas cartas no deck que dá uma habilidade especial. Por exemplo, o Capitão América vai ter uma carta aqui que se chama Liderança, onde ele pode dar símbolos de tokens de Coringa para outros jogadores. Essas cartas elas dão sim uma diferença em cada um dos heróis, mas com o tempo ela passa a ser muito pouco para dar uma identidade pessoal para o herói. Tá? Se você talvez já jogou essa coleção maravilhosa do Marvel Champions, que um dia eu vou trazer aqui no canal falando um pouquinho desse jogo, você vai entender o que eu estou falando de sentir que você realmente está jogando com aquele herói, de ter a identidade amarrada na mecânica do herói. Não que eu não sinta que eu esteja jogando de Capitão América, por exemplo, quando estou jogando Marvel United, mas eu achei que faltou trabalhar melhor uma profundidade nas características únicas que cada um dos heróis tem aí expressada dessa forma aí no jogo. Ficando então para mim aí como um ponto negativo a pouca diferença de um herói para o outro em Marvel United. Bom, pessoal, segundo ponto negativo aí de Marvel United, e ele vai estar amarrado com o terceiro ponto negativo. Vamos falar primeiro com o segundo ponto negativo. Pouco conteúdo nas caixas base. O que eu quero falar sobre isso? Não estou falando de quantidade de miniatura, de cartas, são tudo ok, muito bonito, muito bacana. Acabei de falar que para mim é um preço justo, mas o que eu estou querendo dizer com isso? O pouco conteúdo é no sentido de que o que dá mais rejogabilidade para esse jogo são os vilões. Eles são vilões únicos, com modos de se enfrentar diferentes, e é eles que vão dar o brilho para o jogo. Na caixa base você vai ter aí 3 vilões falando do Marvel United
Avengers, né, dos Vingadores, você vai ter 3 vilões. Quer dizer que você vai jogar algumas vezes contra esses vilões e logo você vai pegar o esquema deles, logo você vai enjoar de enfrentar os mesmos vilões. Isso aí vai fazer com que o jogo se torne repetitivo rápido para você. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um jogo rápido de se pôr na mesa. Então talvez aí, se você escolher um dia jogar ele inteiro, você vai enfrentar esses vilões aí de 3 a 4 vezes cada um, o que logicamente vai acabar rápido a sua rejogabilidade desse jogo. Então, na minha opinião, o conteúdo de Marvel United, ele é um conteúdo que vai estar ligado diretamente ao terceiro ponto negativo que eu vou falar agora. Dependência de expansões. As expansões de Marvel United são maravilhosas, com certeza para quem curte a temática de herói vai acrescentar muito para você. Mas em Marvel United o que eu posso dizer é que não é um jogo que a expansão é opcional. Na minha opinião, a expansão em Marvel United é obrigatória. Se você quiser dar uma vida maior, uma vida prolongada para o seu jogo, você vai ter que adquirir as expansões, porque nelas você vai ter novos vilões, que é onde nós vamos ter aí uma maior rejogabilidade. Você vai ter novos localidades, que é outro ponto que para mim aumenta a rejogabilidade. Os heróis, como eu disse, pelo ponto negativo de ter pouca diferença de um herói para o outro, infelizmente ter mais heróis em Marvel United não vai aumentar tanto a sua experiência de rejogabilidade, mas sim ter mais vilões. Isso sim vai aumentar e muito a sua rejogabilidade. Marvel United, na minha opinião, é um jogo que você não escolhe se quer ou não as expansões. Elas se fazem praticamente necessárias para que você possa aí dar uma vida maior para o seu jogo. Conclusão final da nossa análise do Marvel United. Bom, Marvel United não é o melhor jogo de temática de herói que eu já joguei. Esse posto, por enquanto, vai continuar aqui, ó, com Marvel Champions, tá, galera? Apesar de ele não ser o melhor jogo com temática de herói que eu já joguei, eu acho que pra mim ele é o equilíbrio entre esse mundo, tá? Ele não é nem o pior jogo com temática de herói que eu já joguei e não é o melhor. Eu diria que ele tá ali, ó, na média, tá? Marvel United com as suas expansões vai poder te proporcionar aí muita temática de herói, muita imersão nesse universo dos heróis, que eu sou fã e eu acredito que chegou muito forte aí também com os filmes no Brasil. Hoje em dia todo mundo conhece os heróis, tem galera que não conhece nem os quadrinhos, né? Conhece só os heróis do filme, não tem importância. Marvel United vai conseguir te pôr nesse universo, seja você fã de quadrinhos ou seja você fã dos filmes aí da franquia dos heróis. O ponto é, Marvel United conseguiu ser um jogo aí que cumpriu bem seu papel. Ele é um jogo acessível, não é bobo. Eu acho que ele consegue agradar aí muito bem tanto o público iniciante quanto o público que já está aí uma caminhada no board game. Esses dois públicos vão se sentir satisfeitos jogando Marvel United. Como eu disse, nem tudo são flores, mas Marvel United eu acho que conseguiu unir o melhor dos dois mundos de herói, pegando aí do melhor para o pior e fazer um jogo que fica na média, beleza, galera? Essa daí é a opinião da galera aqui da matilha do Marvel United. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa no comentário, sabe que eu curto muito responder os comentários e conversar com vocês. O que mais me motiva a fazer os vídeos aqui e produzir conteúdo no canal é poder trocar uma ideia com vocês aí no comentário, ver a opinião de vocês, conversar e falar um pouquinho mais com vocês, ter essa proximidade, que é o que eu mais gosto no meu canal, que eu realmente sou próximo da galera que me segue aí, a gente conversa e tem um bom desenvolvimento juntos. Beleza, galera? Alucard se despede, aquele abraço e até a próxima.